Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Lira Alice. Que bom estar na sua companhia nesta sexta-feira, 29 de setembro, Dia Mundial do Coração. Te desejo uma excelente tarde e fico muito feliz com a sua sintonia e muito obrigado pela companhia. Começa agora o programa 30 Minutos com muitas informações e serviços. Você está na Rádio Universitária na 25,9. Acompanhe a programação no Spotify, no Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. E anota aí o nosso WhatsApp, 959 8118 8039. Aqui você ouve as notícias em português e em espanhol. A partir de hoje, o programa Saúde Itinerante está no município de Mucajaí e vai atender até sábado. O Ministério da Pesca e Agricultura e o Governo de Roraima assinam um termo de cooperação técnica. Também foi divulgado o novo cronograma para a safra de grãos 2024. Só este ano, a Central 192 já registrou mais de 9.000 solicitações de socorro em Roraima. Você confere essas notícias em 30 segundos, aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Continue na companhia da melhor e eu volto já já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Já estou de volta e obrigada pela sua maravilhosa companhia nesta tarde sexta-feira aqui na FM 95,9. Só este ano, a Central de Regulação Médica de Urgência já registrou mais de 9.000 solicitações de socorro por meio do telefone 192. Entre as ocorrências mais recorrentes, segundo a Central, estão os agravos clínicos, o AVC, desmaios e convulsões e também os acidentes de trânsito. A reportagem tem os detalhes, vamos ouvir e eu volto na sequência. Dados da Central Estadual de Regulação Médica de Urgência de Roraima revelam que, até este mês, mais de 9.000 pessoas realizaram solicitações de socorro no estado por meio do telefone 192. A unidade é a responsável por regular o socorro pré-hospitalar de urgência, intermediando todos os atendimentos clínicos, traumáticos e também transferências interhospitalares de pacientes em todos os 15 municípios do estado. Entre as ocorrências mais recorrentes, segundo a Central, estão os agravos clínicos como AVC, desmaio e convulsões. Os acidentes de trânsito representam quase 30% dos pedidos de ajuda. Ana Renata Guirro, coordenadora da Central, explica que, além do atendimento móvel realizado por meio dos postos descentralizados do SAMU, a equipe da própria Central também presta orientações à distância aos pacientes. Então, hoje nós contamos com 15 bases descentralizadas. O nosso maior atendimento é SAMU Boa Vista. E a Central está na fase de readequação de alguns protocolos, implementando outros e alinhando as atividades com as bases descentralizadas. A Central de Regulação também possui um núcleo de educação permanente, trabalha em cima desses protocolos, em cima dos indicadores, em cima do que a gente consegue fazer levantamento de um sistema que já está implementado dentro da Central. É muito importante também mencionar a questão da integração com o Corpo de Bombeiros, mas com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, onde a gente vai conseguir alinhar todos esses serviços num único espaço. E com essa integração, acredito que até a primeira quinzena de outubro já esteja feita, vão estar todas essas forças dentro do mesmo ambiente, trabalhando em conjunto. Para aprimorar os serviços oferecidos pelos profissionais da Central, a Secretaria Estadual de Saúde está implantando o SAMU+. Trata-se de um novo sistema que permite dar maior ordenamento aos dados estatísticos da unidade. De Yuri Rupsel para o 30 Minutos. O Ministério da Pesca e Agricultura e o Governo de Roraima assinaram um termo de cooperação técnica. O acordo tem participação das cooperativas de piscicultura e pesca. Também foi divulgado para o novo cronograma para a safra de grãos de 2024, com foco nos pequenos produtores familiares e indígenas. Vamos conferir as informações.
O Ministério da Pesca e o governo de Roraima assinam um acordo de cooperação técnica. A finalidade é firmar parcerias entre o Ministério e entidades, como as cooperativas de piscicultura e pesca de todo o estado. O ministro André de Paula comentou sobre a cooperação. Acredito nisso, acredito nessa parceria. Essa soma de esforços vai fazer, eu não tenho dúvida nenhuma, com que nós avancemos no sentido de fortalecer cada vez mais a piscicultura aqui no estado. Nós temos muito entusiasmo por tudo que vem acontecendo no estado, o estado que se desenvolve e que mais cresce no país, e a gente sabe que isso fica ainda mais forte quando essa parceria entre governo federal e governo estadual se estabelece. Para o governador Antônio Denário, esta é a primeira de muitas visitas e muitos benefícios que virão. E a parceria com o governo federal é de fundamental importância para o desenvolvimento da atividade de aquicultura e piscicultura no estado de Roraima. Roraima é um estado que cresce, desenvolve, gera muitas oportunidades e a piscicultura é de fundamental importância para o crescimento econômico do nosso estado. A piscicultura em Roraima tem vantagens estratégicas em relação a outras regiões, como a temperatura da água, os ventos e a insolação. Em 2017, o estado produziu 16 mil toneladas de pescado, gerando cerca de 66 milhões. Quase 100% do peixe produzido no estado é o tambaqui. 70% do total da produção é destinada para Manaus e o restante é consumido em Roraima. O governo de Roraima também divulgou essa semana o novo cronograma de ações para 2024, para o projeto de grãos. Este ano foram mais de 3 mil hectares de milho e feijão plantados em Roraima. Para 2024 serão mais 3 mil hectares, contemplando aproximadamente 1.200 produtores familiares e 1.500 famílias da agricultura indígena. Até o dia 15 de outubro, o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural vai realizar a seleção e o cadastro dos produtores que necessitam de apoio. Nos meses de novembro, dezembro e janeiro, iniciam-se as vistorias, manejo e a aplicação do calcário nas áreas cadastradas. Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, os produtores darão início à adubação de base. A partir de abril, inicia-se o plantio dos grãos. Marcelo Pereira, presidente do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, destaca que o projeto de grãos veio para potencializar e fortalecer o setor produtivo de Roraima. Em 2024, o projeto irá contemplar 3 mil hectares, contemplando cerca de 1.200 produtores da agricultura familiar e mais 1.500 famílias da agricultura indígena. Gelane Oliveira para o 30 Minutos. A partir de hoje, o programa Saúde Itinerante está no município de Mucajaí. Hoje, sexta-feira, estão sendo oferecidos serviços de saúde bucal do consultório. Amanhã, sábado, a Saúde Itinerante vai oferecer mais serviços para a população nas áreas de oftalmologia, cardiologia, clínico geral, pediatria e saúde da mulher. Vamos aos detalhes com a nossa reportagem. Você que vive em Mucajaí, hoje e amanhã, o município recebe os serviços do programa Saúde Itinerante. Nesta sexta-feira, os serviços de saúde bucal do consultório odontológico itinerante estão disponíveis à população. O atendimento acontece na Escola Estadual Vereador Francisco Pereira Lima, localizada na Rua Pará. Amanhã, sábado, é a vez da Saúde Itinerante oferecer serviços aos moradores de Mucajaí. Serão atendimentos nas áreas de oftalmologia, cardiologia, clínico geral e pediatria. Também estará disponível a unidade móvel do Saúde da Mulher Itinerante. Para ter acesso aos serviços, é necessário apresentar os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. De Benison Santana para os 30 Minutos. E você está na Universitária FM 95,9. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado na melhor. Confira depois do intervalo a entrevista do dia. Mas antes, você ouve as notícias em espanhol com Diodalis Bravo. E até já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Já estou de volta e agora com a participação de Diodalis Bravo com as notícias em espanhol. Uma boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Diodalis Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Reportan al menos
25 restricciones de acceso a la información en lo que va de año. En lo que va de 2023 se han registrado al menos 25 vulneraciones al acceso a la información en Venezuela, según datos del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, IPIS Venezuela. La organización explicó a propósito del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se conmemoró el pasado jueves, que estas restricciones afectaron el trabajo de 12 medios de comunicación y 61 trabajadores de la prensa, conformados por 47 reporteros, 8 camarógrafos y 6 reporteros gráficos. Las víctimas fueron 36 hombres y 25 mujeres. El Instituto Prensa y Sociedad indicó que en este periodo se reveló que los funcionarios de gobernaciones o de sus dependencias, así como efectivos de seguridad del Estado, han sido los principales responsables de las restricciones de acceso a la información este año. Hasta ahora, junio es el mes en el que más violaciones se han documentado en esta categoría, mientras que el Estado Falcón es la entidad del territorio nacional en la que se contabilizan mayores incidentes de este tipo, subrayó la organización. Entre las situaciones que vulneran el acceso a la información se encuentran casos como la negativa del Estado a responder preguntas o impedimentos para cubrir eventos noticiosos como ruedas de prensa. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela recordó que en 2015 la UNESCO proclamó cada 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información a través de la Resolución 38C57, la cual establece que la existencia de un gobierno abierto y transparente es un componente fundamental de un Estado democrático y desarrollado. En agosto, Espacio Público documentó 27 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, con lo que el total de casos registrados durante los primeros 8 meses del año subió a 261. De los 27 ataques de agosto, hubo 10 casos de censura y otra de decenas de intimidaciones, así como 3 registros de hostigamiento verbal, 2 agresiones, una amenaza y una restricción administrativa, señaló un boletín de la ONG. La organización indicó que al menos 13 periodistas fueron víctimas de estos ataques, así como 4 medios de comunicación, un miembro de una ONG, un particular y 4 casos que afectaron a la ciudadanía en general. Esto es 30 minutos de noticias. Te invitamos a seguirnos por Instagram, también por YouTube, por @30 minutos de noticias. Pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo es de casi 90% en Venezuela. Tras 18 meses desde la última vez que se aumentó el salario mínimo, la pérdida de su poder adquisitivo es de casi 90%, en medio de un contexto de inflación y devaluación, según el economista Asdrúbal Oliveros, socio director de la firma Ecoanalítica. Tomando en cuenta la tasa oficial del dólar, el salario mínimo de 130 bolívares equivale a $3,8, una cantidad que apenas alcanza para comprar un kilo de queso duro. La caída del sueldo en un país donde casi todo se cobra en dólares afecta principalmente a los trabajadores públicos y los pensionados. En una entrevista para Unión Radio, Oliveros subrayó que hoy día se puede comprar 10% de lo que se adquiría hace 18 meses con el salario mínimo. Es una pérdida significativa cuando la comparas con la pérdida del sector privado, que también ha perdido valor, pero no en la misma proporción, expresó el economista. Señaló que esta situación afecta principalmente en 2 sentidos a quienes viven del salario mínimo. Primero, que el sueldo se ha mantenido fijo en un país de altísima inflación, y segundo, no reciben compensación de moneda dura que podría proteger un poco frente a la devaluación. Por las 2 vías estás afectado y genera esta situación de extrema vulnerabilidad que tienen los trabajadores de la administración pública. Es cierto que los trabajadores de la administración pública tienen unas bonificaciones que intentan compensar la pérdida, o que en la mayoría de los ministerios y organismos públicos se entregan ayudas en términos de bolsa de comida,
pero incluso con este contexto, la pérdida es importante, dijo el socio director de Ecoanalítica. Esto es todo por hoy. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta el lunes. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. Obrigada, Yogdalis, pelas informações em espanhol. Vamos ouvir agora a entrevista do dia. Entrevista do dia. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao 30 Minutos de Notícias. Eu sou Edileuson Almeida e agora a entrevista do dia. E o nosso convidado é o professor doutor José Flores, coordenador do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Roraima. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Professor, vamos falar então que o programa abriu agora o edital para ingresso de alunos no programa de mestrado, né? Quando começam as inscrições e que fase está atualmente esse calendário? As inscrições começaram no dia 25 de setembro e estarão abertas até o dia 1º de novembro. Né? Estamos ofertando 16 vagas, 12 vagas destinadas à ampla concorrência e 4 vagas suplementares destinadas a estudantes negros, indígenas e pessoas com deficiência. O que pede-se no ato da inscrição? Bom, são uma documentação básica, documentos de identificação, diploma de graduação, e há uma taxa de R$150 que tem que ser pagada. As inscrições podem ser feitas através da página do PPGantes, da universidade, é muito fácil acessar através do nosso Instagram, por exemplo, da página da universidade, né, e seguir o link. É muito fácil de acessar. Professor, qualquer egresso da graduação pode concorrer a esse programa ou ele é específico para a área de ciências sociais, as sociais aplicadas? Qualquer pessoa portadora de diploma de graduação pode ingressar ao programa. É claro que, pelas características da disciplina, do programa, geralmente são pessoas que vêm das áreas humanas, sociologia, da educação, da psicologia, do direito, mas já teve, parece-me, algum caso, né, de pessoas que vieram da arquitetura, por exemplo. A grande questão, a grande pergunta da antropologia é sobre a diversidade, porque as pessoas são diferentes, porque organizam a vida de maneira distinta, porque têm diferentes religiões, como organizam uma economia de diferente maneira, a política e assim por diante. A diversidade é o grande assunto da antropologia. E claro, como esses grupos culturalmente diversos entram em relação, às vezes uma relação conflituosa, né, marcada pelo poder, pela hierarquia, o status, mas também pela cooperação, a reciprocidade, né, e o diálogo. E tudo isso é objeto de estudo da antropologia, né, mestre? Que pode ser aproveitado no programa. Sim, de fato, nós temos 2 linhas de pesquisa que respondem a esses interesses tão diversos. A primeira linha de pesquisa se chama Processos Identitários e Direitos Diferenciados, e a segunda linha de pesquisa é Etnografia Contemporânea, Patrimonialização e Urbanidades. As 2 linhas de pesquisa, como os títulos sugerem, né, aglutinam interesses muito amplos, que vão desde interesses pelas populações tradicionais, indígenas, quilombos, mas também com problemas urbanos, por exemplo, questões do gênero, políticas públicas, saúde, educação, direito, em uma diversidade de campos temáticos que são acolhidos nas 2 linhas de pesquisa. Professor, e qual é o campo hoje de atuação dos egressos deste programa, né? Como é que eles podem ajudar a sociedade depois que saem da pós-graduação em antropologia? Bom, existe um amplo campo laboral, né, para os egressos do programa. Por exemplo, nós temos egressos trabalhando nas instituições públicas, por exemplo, no INCRA, no IFAM, na FUNAI. Também temos egressos atuando como professores no ensino médio, no ensino básico. Temos egressos trabalhando no chamado terceiro setor, nas ONGs, nessas organizações não governamentais, né, que trabalham principalmente com indígenas ou migrantes,
eles. E também tem aqueles egressos que optaram por uma trajetória mais acadêmica, saíram para fazer doutorados em outras regiões do país. O campo da pesquisa aqui é bastante propício no estado de Roraima, então a pesquisa também é um campo bastante interessante, né, professor? Dada tanta diversidade que nós acumulamos aqui nesse pequeno espaço do país. É um campo muito amplo e muito complexo, se pensamos a antropologia tal qual eu a descrevi há uns minutos, né? E se pensamos o Roraima, o norte do Brasil, o contexto amazônico, podemos perceber que a antropologia tem uma particular importância e significado para o conhecimento da nossa realidade regional, não apenas. Roraima é um lugar, né, em que é caracterizado por um fluxo de populações muito diferentes. Temos migrantes do Haiti, da Venezuela, temos populações indígenas, mas temos migrantes de outros lugares. O Estado se conformou a partir dessas migrações, por exemplo. A dinâmica é muito, muito rica, muito complexa, e isso é material a partir do qual a antropologia construi seu conhecimento. Então, é uma disciplina muito pertinente para o conhecimento da realidade sociocultural do nosso estado e da região também. Obrigado pela tua audiência aqui 95,9, programa 30 Minutos de Notícias, e na entrevista do dia o professor José Flores, coordenador do programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal de Roraima. Professor, e como o senhor falou agora há pouco, né, Roraima é uma micro-representação sociocultural, podemos dizer assim, de todo o Brasil e de partes do país, né? E isso cada vez mais exige uma qualificação para a gente compreender, trabalhar essa diversidade, essa dinâmica que é o estado de Roraima, né? O senhor me parece também um migrante, né? Sim. E o programa de pós-graduação em antropologia social, o mestrado, garante a nossos alunos uma formação sólida, teórica e prática para conhecer essa realidade tão diversa de Roraima e da região. Então, eu convido, né, a quem nos escuta a conhecer o programa, conhecer a antropologia, né, entrar nossas mídias, nosso site e conhecer um pouquinho o programa. Acho que é uma disciplina que às vezes é desconhecida para a sociedade em geral, ou parcialmente desconhecida, tem uma visão limitada, né, sobre as possibilidades que a antropologia oferece profissionalmente para aqueles que estão pensando o que estudar, né, e como se especializar em alguma área. A antropologia é uma excelente possibilidade. Pós-graduação a nível de mestrado em antropologia, ele vai ter uma capacidade bem melhor de compreender o espaço onde ele atua, não é isso, professor? Sim, se pensamos a antropologia de outra forma, podemos pensá-la como uma forma de comunicação. É o que a gente faz, como se comunicar com aqueles que são diferentes, né? Com aqueles que têm outros hábitos, outros costumes, outras histórias, outras formas de pensar. Então, no final de contas, a antropologia é uma espécie de comunicação, né? A gente se especializa em como estabelecer um código comum para estabelecer uma troca, uma comunicação mesmo. É uma área que nos ajuda, né, a viver e a compreender bem o momento, a cultura, a sociedade que a gente vive, né, professor? A gente tem tanta dificuldade de entender o outro, entender assim, uma dificuldade de entender o outro, né? Sim, é uma necessidade não apenas intelectual, uma curiosidade, digamos, acadêmica, mas é um imperativo também social. Digamos, na realidade, as pessoas têm relações múltiplas, às vezes conflituosas, e a antropologia é um ponto de vista para o conhecimento dessas relações. Então, só relembrar, está aberto, então, a inscrição para a seleção do programa de pós-graduação em antropologia. Vai até quando, professor? Tem taxa de inscrição? O que precisa apresentar além da documentação? Projeto de pesquisa também? As inscrições vão até o dia 1º de novembro. A documentação está descrita no edital. Convidamos a todos a acessar nossos meios, o nosso site, a nossa conta de Instagram, para ler o edital e se informarem sobre os requisitos. Entre eles está, obviamente, o diploma de graduação, há uma exigência de apresentar um
pré-projeto de pesquisa, que não é um projeto completo, muito complexo, mas uma ideia básica, né? E há uma taxa de inscrição de R$150. Tão importante ler o edital, conhecer bem o programa, a sua linha de pesquisa, quem são os seus orientadores, está tudo lá, né, professor, no edital. E, às vezes, também precisamos ter o tempo, é importante. Eu gostaria de informar que o mestrado na Antropologia Social é um curso diurno. As aulas acontecem ao longo do dia. Então, isso também é um dado importante. Precisa ter tempo para estudar, né? Gostar e ter um pouquinho de tempo, né, doutor? Porque gostar e querer todo mundo quer, né? Mas o tempinho é o nosso diferencial, né, mestre? Sim. Professor, muito obrigado pela tua participação. Na tarde de hoje conversamos com o professor José Flores, coordenador do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Roraima. Professor, quiser dar mais algum recado, fica à vontade. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, e reitero o convite a quem nos escuta para conhecer o programa, ler o edital e considerar a possibilidade de ser um mestre em antropologia. Entrevista do dia. Chegamos ao final do programa desta sexta-feira, 29 de setembro, que também é o Dia Mundial do Petróleo. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a sua maravilhosa companhia. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 959-8118-8039. Te desejo um excelente final de semana e a gente te espera na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na Rádio Universitária 95,9, com mais notícias. Na sequência, é hora de embarcar no voo 959 para curtir a melhor seleção musical de Roraima. Aproveite bem esse voo sem intervalo. Eu sou Lira Alice, uma boa tarde e até segunda-feira. Programa 30 Minutos de Notícias.